Olá, amados, paz do Senhor Jesus, né? Estamos mais uma vez aqui juntinhos no nosso quadro do Pode Acreditar, o Pode Acreditar com fé, né? E é sempre um prazer estar com vocês, compartilhando as experiências, né, dos nossos visitantes que sempre estão passando por aqui, as experiências da obra do Senhor, as experiências de testemunhos, né? E eu vou pedir a você que compartilhe nesse vídeo. Você vai poder abençoar muitas pessoas através desse compartilhamento, né? Que você possa também nos seguir lá na nossa rede social, né? O Pode Acreditar com Fé, né? No Instagram. E fique ligadinho aí durante todo esse podcast. Nós estamos recebendo uma visita do nosso pastor Eronaldo, né? Glória a Deus. É o nosso entrevistado de hoje aqui, pastor Eronaldo, aqui da cidade de Ubatã. Eu vou deixar aberto para que ele possa estar se apresentando, possa estar aí saudando aos amados aí que estão nos assistindo nesse instante. Amém. A paz do Senhor e bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você for assistir, né? Aí eu sou o pastor Eronaldo, um prazer muito grande estar aqui juntamente com o Vinícius, com o nosso amigo César. Quero dizer para você que será uma satisfação muito grande falar um pouquinho, né? Do nosso testemunho, né? De ministerial, de vida, e estamos aqui para isso. Isso, pastor Eronaldo, é uma amizade que a gente fez tem pouco tempo, né? Conheci ali o pastor Eronaldo nas reuniões da Aspeu, não foi isso? Verdade. Né? E dali a gente foi desenvolvendo essa amizade, conversando nos bastidores, no privado, sobre os projetos do Reino de Deus, né? E uma pessoa que eu me identifiquei muito. Amém, amém, amém. Me identifiquei muito pela sinceridade, pela postura, né? E Deus proporcionou esse momento de hoje para que a gente possa estar conhecendo, pastor, um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas experiências com Deus. E o pessoal aí que está de casa, né, os amigos, talvez que não conheçam, os vizinhos, possam também estar entendendo um pouquinho mais aí da sua vida, né? E a gente vai iniciar assim, né? Conte pra gente aí como é que foi a sua infância, a sua criação, traga um pouquinho dessa experiência para nós. Pronto. Pessoal, eu nasci na cidade de Camaquã, né? Nasci em Camaquã e logo novinho meus pais mudaram para Itabuna e lá em Itabuna eu me criei lá, né? Estudei ali no Colégio Neiva Samaria. Tive uma vida, né, de um jovem, não conhecia a palavra de Deus, meus pais também, eles não conheciam a palavra de Deus, né? Eles serviam religião e a gente cresceu ali naquela cidade, naquele bairro Sarinha Alcântara, né? Travessa Bela Vista, número 28, né? Não que eu esqueci. Estudei ali no Colégio Neiva Samara. Quer dizer, eu ainda tive a oportunidade de jogar no CSU, jogar na escolinha do CSU do Itabuna, né? Jogador de futebol, passou isso aí. Pela escolinha. Fui lá, mas só que eu não segui carreira. Eu parei por ali. Depois eu tive a oportunidade de me envolver com o grupo escoteiro por muito tempo. Cheguei a ser sênior no grupo escoteiro, né? E fui crescendo ali em Itabuna, né? Nessa situação toda, né? E cheguei a servir o Exército lá, o órgão do Exército, que é o tiro de guerra, né? E tive uma criação muito boa ali naquele local, né? Então, iniciou aí inicialmente você sonhava em ser um jogador de futebol. Isso, tive um princípio, no caso. Jogador. Não foi pra frente o... Não, porque o chamado era outro. Ah, sim, essa experiência é muito parecida com a minha também. Aí me machuquei. Eu falei, rapaz, eu vou me aposentar porque não vai dar certo isso não. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi os seus primeiros passos com Jesus, né? Quem lhe apresentou, como é que foi essa experiência aí? Vinícius, eu cresci, como eu falei para você, me criei em Itabuna e a gente foi embora para Feira de Santana, de Itabuna, né? Meus pais voltaram para lá e eu fiquei um tempo em Itabuna, depois eu fui para Feira de Santana também. E um momento, eu estava passando pelo momento de muita dificuldade na época, né? Algumas lutas.
E um dia, rapaz, eu tive um sonho. Deus, ele fala com a gente por intermédio do sonho, né? Dessa maneira. Sim. Aí é bom até o pessoal que está aí vai assistir, né? Prestar atenção que tem muitas coisas que Deus, ele quer falar com a gente. A gente tem que entender o que é que Deus ele quer falar, o que ele quer, o que ele requer. Porque muitas vezes a luta, ela não vem só por intermédio de uma enfermidade, porque a pessoa teve que estar enfermo, né? Ou está passando por uma situação, porque teve que passar por aquela situação. Não, muitas vezes tem um objetivo aquilo ali, né? Dessa forma. Sim. E eu tive um sonho, isso, o primeiro sonho na cidade de Itabuna, eu morava no bairro Sarinha. Quem conhece o bairro Sarinha sabe que tem uma praça muito grande. Eu tive um sonho que estava naquela praça e batia um vento muito forte ali. E aquele vento, né, no sonho, aí carregava papel e coisa e tal, e eu olhava para o céu estava assim daquela maneira como se tivesse nublado. E apareceu um nome muito grande lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no lado de baixo, logo no mesmo sonho, eu via um pessoal da igreja, Assembleia de Deus, pregando lá. Aí eu disse assim, isso é coisa de crente. No sonho, né? Entendi. Eu tava mais um amigo meu amigo, ele saiu, eu fui para minha casa, e aí acabou o sonho. A gente foi embora para Feira de Santana, e Feira de Santana, no meio dessa luta, dessa dificuldade toda, eu tive o mesmo sonho. Agora, as letras já estavam pequenas. E eu conheci um rapaz lá que era evangélico. Eu falei que, rapaz, eu tive um sonho assim, 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 assim. Eu não conhecia a palavra de Deus, mas tinha um temor de Deus, né? E você pode observar que a Bíblia, ela vai dizer que existiam homens, né, igual aquele Cornélio, né, Naamã e outros demais, que não faziam parte de maneira nenhuma do povo de Israel, né? Mas Deus tinha um projeto na vida daquela pessoa. A mesma coisa, né? Você que está nesse momento do outro lado aí, né? Muitas vezes você pode servir qualquer religião, mas você vai entender pelas palavras que a gente está falando para você aqui que Deus, ele tem um projeto na sua vida. Você não veio por acaso, a gente sabe disso, né? E olha o que acontece, eu chamei o rapaz e conversei com ele, eu disse assim, rapaz, eu tive um sonho assim. Ele falou, Deus está lhe chamando, corre enquanto é tempo. Mas eu passar por uma pessoa e dizer para ela assim, né? Jesus te ama, né? E não explicar o porquê Jesus te ama ou o que Jesus não ama na vida da pessoa, não vai adiantar muita coisa. Todo mundo quer ouvir essa palavra Jesus te ama, não é dessa forma? Sim. E aí, olha o que acontece, eu fiquei parado e as dificuldades, elas pioraram mais. Eu voltei aqui para o sul, fui trabalhar, mas meu pai ele trabalhava de agricultor, né? Ele estava fazendo uns trabalhos de agronomia e aí enxertia de seringa, essas coisas. Eu vim ajudar ele. Aí, um dia, rapaz, eu voltei para Feira de Santana. E quando eu cheguei lá em Feira de Santana, eu tive até a casa de uma senhora que era evangélica, que morava vizinha à casa da minha mãe, e contei a ela a minha situação, que aquilo ali estava meio difícil, aquela situação para mim. E ela disse assim, por que você não faz uma aliança com Deus? E ela começou a conversar comigo. E eu abri o coração naquele dia, fiz um compromisso com Deus, lá em Feira de Santana. E fui aqui para o sul da Bahia, Maraú. Você conhece Maraú? Inclusive Deus teve a oportunidade de me levar lá de novo para me tomar conta da Assembleia de Deus Madureira lá, né? Sim. Ia perguntar mais alguma coisa? Então essa foi a experiência de conversão. Isso, de conversão. Eu aceitei lá na porta da irmã e fui para Maraú trabalhar perto da praia, que ficava 6 quilômetros da cidade. E aí eu tinha que congregar, não é isso? Sim, sim. E todos os dias de culto, que era 3 dias na semana, né? Que era o que? Terça, quinta e os domingos, eu ia andando para lá, esses 6 quilômetros, assistir, ouvir a palavra de Deus. Então, 6 quilômetros você caminhava para chegar na igreja. Aí a gente vai abrir um parêntese aqui, viu, Pronto. Pastor? Você que está em casa ouvindo, que às vezes não quer sair da sua casa para andar metros, né? Mora vizinho à igreja. Mora vizinho à igreja. E não vai para a igreja. Né? Perde um culto, perde até uma semana toda, né? A gente tem pessoas lá assim. Sim. Mas eu não perdia culto. E sempre o pessoal que congregava lá comigo, né? Eles tinham um rapaz chamado Damasceno, uma irmã Ruth, os presbíteros, pastores da igreja, eles vinham até mim e diziam, Deus tem um grande projeto na sua vida. Já estava no anzol, já não tinha como sair, né? E aí, Vinícius, eu fiquei lá
esse tempo todo, foram muitos cultos que eu peguei. Tinha vez, você sabe muito bem, eu fico prestando atenção muitas vezes no dia de hoje, tinha um rapaz que fazia jogo do bicho lá, né? E você sabe que aquele pessoal que arrecada dinheiro e faz jogo do bicho, eles têm medo de encontrar uma pessoa estranha na estrada e dar carona, né? Sim. E aquele rapaz vinha com a moto XL, panhando, quando chegava até ele, bora! Parava lá na frente, para você ver que a velocidade dele era tão grande que ele ia parar longe e voltava, e me levava, me deixava em Maraú às vezes. Tinha vezes que passava um rapaz, eu quero que Deus abençoe a vida das pessoas que me ajudaram, né? Aí tinha vez que passava, tinha vez, não era direto. Um rapaz também com um trator, com reboque, ele me levava às vezes, e aí eu fiquei lá até quando o trabalho terminou. Quando o trabalho terminou, eu não sei se vocês conhecem aqui o Cobi de Maraú, conhece? Não. Um povoado chamado Cobi. O meu pai pegou outro trabalho nesse local chamado Cobi. Eu acho que Deus teve misericórdia de mim, né? Que a caminhada estava muito longa e me colocou para morar em um lugar que ficava mais ou menos 150, se fosse 150 metros da igreja. E ali, o presbítero Joel, ele morou aqui na Santa Irene, que ele era pastor de lá, dessa congregação, ele e a irmã Edna. Aí esse pessoal cuidaram de mim lá. Eles sempre me chamavam, me ajudavam, me davam instrução dentro da palavra de Deus. Eu sempre gostei de pegar os cultos de oração, ensinamento, escola dominical, entendeu? E eu fui desenvolvendo. Tinha coisa que muitas vezes Deus me mostrava que eu não entendia o que era que Deus me mostrava. Aí eu tinha que perguntar, né? Porque tem pessoa que tem muitas vezes a dificuldade em um versículo, em uma palavra, e eles não entendem, e eles não procuram meio de entender. Hoje nós temos o que? Google, não é verdade? Nós temos lá o YouTube, que vai trazer uma clareza para a pessoa que quer pesquisar. Nós temos irmãos, né? Mas isso aí é uma pessoa que tem que ter aquela força de vontade de aprender. Sim. Não é dessa forma? Aí eu ia procurar meu pastor, porque lá eu não tinha Google, não tinha... Chat GPT. Não tinha nada. Era só mesmo a inteligência humana, né? Aí eu ia perguntar ao meu pastor me explicava, eu saí lá na maior alegria, porque tinha aprendido alguma coisa, entendeu? Passou um tempo, aí meu irmão que morava com a gente, eu vou contar essa experiência para você, porque Deus, muitas vezes, ele faz com que a gente faça alguma coisa para ele, sem até a gente mesmo perceber. Aí meu irmão disse assim, que ele ia embora para Feira de Santana, a gente estava terminando o trabalho lá, né? E aí ele disse assim, quando eu for para Feira de Santana, eu vou pregar dentro do ônibus. O ônibus que viaja para feira, né? Sim. Aí eu fiquei com aquilo ali na minha mente, rapaz. Eu disse assim, será que eu teria coragem de pregar no ônibus? Novo convertido, você sabe como é que é, né? Sim, sim. E aí meu irmão foi embora, passei um bocado de tempo lá, meu pai servindo lá, ajudando, já estava dando uma palavrinha na escola dominical, li um versículo, o pessoal estava, né, gostando muito da nossa força de vontade lá, a gente, evangelização, culto nos lares, a gente estava sempre presente, né? E aí chegou o dia de eu ir embora. Inclusive um tocador, ele me deu uma Bíblia, que minha Bíblia era o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento todo várias vezes. Aquele Novo Testamentozinho. E aí, Vinícius... Você está falando dos Gideões, o pequenininho? Sim, os Gideões. Inclusive, Sim. O finado Jeová, ele sempre me dava para me distribuir aquilo ali depois de um tempo, né? Um dos primeiros contatos meu com a Bíblia foi aquela Bíblia ali no Colégio Col. Eu recebi dos Gideões. Pois alguém me deu uma Bíblia daquela, nem lembro quem foi que me deu. E uma fita cassete de Valdeci Aguiar. Eu vou dar a volta por cima, era o hino que eu mais ouvia. Não é do meu tempo não, mas vamos lá. Mas depois você vai ter a oportunidade de assistir aí. Você vai ver que é um louvor muito bom, né não, César? Aí, repare só. Aí eu vim embora para Feira de Santana. Peguei o ônibus. E sentou do meu lado um rapaz. E esse rapaz estava muito agoniado. Eu era novo na fé, né? Não tinha muito... Talvez ele entendesse que eu fosse cristão pelo meu comportamento. E aí ele sentou e ele balançava a cabeça, um rapaz do cabelo bem castanho, né? Brancão. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, você é crente, né? Eu digo, sim. Aí, isso dentro do ônibus. Eu não lembro muito bem que um rapaz bem lá naquela parte de vidro que divide a cabine do motorista, né? Aí da Águia Branca, um rapaz com uma gravata, que toca misa de manga, eu não sabia de que igreja ele era, mas eu notei que ele era cristão, né? E aí o rapaz começou a conversar comigo,
que estava passando uma dificuldade muito grande na vida sentimental dele, né? Tinha havido um problema lá com ele. E eu comecei a falar com ele a respeito do que eu conhecia na palavra de Deus. Comecei a falar com ele a respeito da oração, a respeito de servir a Deus, e vai. E o pessoal, meu pessoal, ele fala muito baixo. O contrário de baixo. E aí, alto. Isso. E aí eu me desliguei, eu acho que eu aumentei o volume das cordas vocálicas um pouco. E aí, depois que eu tinha conversado bem com aquele rapaz ali, aí eu notei que estava todo mundo olhando para trás, né? Eu estava bem lá no fundo do ônibus. E o rapaz que estava lá perguntou: de que igreja é o senhor? Eu digo: eu sou da Assembleia de Deus, que eu fazia parte da Assembleia de Deus, né? Sim. Aí ele diz assim: hoje só muda só de missão para Boas Novas, né? Aí ele diz assim: rapaz, gostei muito da sua palavra. E eu digo: obrigado. Eu estava inconsciente ainda que eu tinha evangelizado o ônibus todo. Então, essas foram as primeiras experiências de pregações. Primeira experiência, né? Aí você observa uma coisa: eu fui da Feira de Santana, e quando eu cheguei em Feira de Santana, aí eu conheci um pastor. Inclusive eu tenho um contato dele até hoje, meu primeiro pastor de lá de Feira, né? E eu tive aqui 2 pastores, né? Foi o pastor de Maraú, de lá do Cobi, que esse pessoal, eles pegaram um vínculo de amizade muito grande comigo. Eles não me deixaram. O de Maraú eu não tive contato dele, mas o pastor, o presbítero Joel, ele faleceu tem algum tempo atrás aí, na fazenda de Santa Irene, que ele veio para aí. Aí eu peguei uma amizade muito grande com esse pessoal, a gente estava sempre em contato. E eu conheci um pastor lá, e esse pastor Batista, chama João Batista ele começou a me ajudar. Ele, todo lugar que ele ia fazer a obra de Deus, ele me chamava, arranjou trabalho para mim, e eu fui desenvolvendo, Vinícius. Aí tinha trabalhos de evangelização, que a gente levava caixa de som, você sabe aquela caixa de som quadrada, carregava muito caixa de som nas costas. Não é fazendo propaganda não, a Watts, né? Não é fazendo propaganda não, mas quase. Muito reino. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Era ruim de carregar aquela caixinha quadrada. Hoje fizeram até uma pior do que aquela estándar, né? Que é mais difícil de carregar, mas tem as alças, dá pra 2 carregar, né? Sim. E aquela outra, a Watson, é difícil porque um tem que carregar com a mão direita e outro com a mão esquerda. Tem que estar revezando, né? E aí a gente, por causa desse problema, a gente carregava nas costas. E aí eu comecei a notar que aquilo ali era Deus mesmo, né? Ele trabalhando na minha vida. Eu estava conversando com uns irmãos na igreja, que nossa igreja lá no Cobi mesmo, o pastor, ele chegava para mim, ele entregou a chave na minha mão para mim abrir a igreja, para mim ficar na porta da igreja, porque o porteiro sempre faltava por causa de que ele já era idoso. E eu chegava muitas vezes na igreja, Vinícius, a igreja estava toda suja, que você sabe, a igreja na zona rural, o pessoal muitas vezes pisa lá na lama, né? Tem que pisar lá dentro. Tem que cultuar, não tem esse negócio de mordomia, não é isso? Aí olha o que acontece. Eu chegava lá, a igreja estava suja, muitas vezes a zeladora não ia, eu ia lá, limpava tudo, passava um pano. Ele perguntava: quanto é que vocês querem para poder limpar ao redor aí? Eu digo: não se preocupe não, sempre fazia essa obra. E olha o que acontece. E eu comecei a notar aquilo ali, a gente não tinha esse conhecimento, mas tinha aquela intenção, né? Que a recompensa vinha de Deus, né? E tinha uma lâmpada para trocar, um telhado para poder. A gente estava sempre fazendo isso aí. Agilizava. E olha o que acontece. E aquilo ali era uma satisfação para a gente fazer aquilo ali pela obra de Deus, né? Eu e meu irmão. Ele foi embora, eu fiquei um tempo. Depois fui da feira, como eu falei para vocês, e comecei agora a trabalhar junto com o pastor. Tinha qualquer coisinha na igreja, eu era o primeiro a chegar. Eu sempre gostei de chegar logo cedo na congregação. E Deus começou a usar pessoas, dizendo que ele ia me usar para pregar o evangelho, né? É como eu falei para você que eu tinha aqui, estava com um versículo aqui, que é o Ide imperial do Senhor, né? Está no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, né? Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. E eu ficava muitas vezes pensando ali como era que Deus ia fazer na minha vida, não é verdade? Porque muitas vezes, quando alguém diz assim, Deus vai lhe usar para pregar muito, tem pessoas que têm aquela intenção que ela vai estar viajando de um lado para outro, aí o
o pastor Epitácio Magalhães, ele diz que o reino de Deus, né, não é centro de turismo. A gente tem que pregar a todo mundo. Né? Pregar para todo mundo. E a gente começa a conhecer dentro da palavra de Deus que a Bíblia fala que vale o que mais uma alma salva do que o mundo inteiro. Sim. Perdido, Eu sempre gosto de usar essa expressão. Às vezes você se preocupa com o mundo todo e está esquecendo do seu vizinho, do seu bairro, da sua cidade. Isso, né? mas é dessa maneira. Da palavra de Jesus. Tá vendo? E Deus ali começa, Vinícius, a me usar para ler uma palavra e coisa e tal. Eu gostava de muito evangelizar. Em Feira de Santana eu tinha muitos amigos que, você sabe, antes de conhecer a palavra de Deus, a gente tem muitos amigos envolvidos com bebida, com coisas erradas, não é verdade? E olha o que acontece, esses amigos aí, eu ia evangelizar eles. E um tempo, eles não vieram para a igreja. Mas depois de um tempo, eu comecei a orar pela vida deles, esse pessoal começou a me procurar para poder fazer um compromisso com Deus, né? Uma aliança com Deus. Eu comecei a levar esse pessoal para a igreja. Foi uma bênção muito grande, meu irmão também crescendo ali, a gente crescendo na fé, junto, e Deus, ele começa aí agora a desenvolver o quê? O projeto que tinha na minha vida. O pastor passa a tomar conta de uma congregação. Era essa a próxima pergunta que eu iria fazer. Então, nesse momento aí, você identificou que agora não era mais o irmão Ronaldo que estaria fazendo a obra do Senhor, mas sim o pastor Ronaldo. É, quase isso, porque a gente vai até ver que Davi, né? Ele foi ungido primeiro para depois reinar, né? E a gente sabe que o Espírito Santo é que unge a gente primeiro para poder a gente, né? Depois ser confirmado pelo homem, né? Sim. Aí olha o que acontece, o pastor, eu como ajudava muito o pastor, ele muitas vezes ele morava em um bairro chamado Tomba, lá em Feira de Santana, e a igreja era no Conjunto Viveiros. E ele não vinha para cá e ele não tinha como se comunicar com a gente. Mas quando eu via que passava do horário, eu fazia a abertura do trabalho, organizava tudo, a gente tinha muitos novos convertidos e não tinha pessoa para pregar. Quando tinha, eu avisava para a pessoa, pastor, pode não vir, prepare uma palavra aí. Eu dirigia o culto e passava para a pessoa. Quando a gente tinha um conhecimento, ele conseguia avisar alguém, eu colocava alguém para dirigir os cultos. E pregar. Isso. Aí ele, quando chegava muitas vezes, ou me ligava, ou me procurava, o irmão fulano de tal, você tem notícia do irmão fulano de tal? Eu digo, já vi, pastor, já visitei ele, já estive na casa dele. Então, a primeira qualidade, né, de uma pessoa que ela tem o quê? Tem um chamado de Deus, é o cuidado pelo seu próximo, né? Dessa maneira? Sim, sim. E aí, mas é aquilo que eu estou dizendo para você, que eu não tinha passado ainda o que pela teologia, pelo um seminário, pelo um curso de obreiro, entendeu? Não, eu estava fazendo um trabalho como eu via que o pessoal fazia. E eu ali visitava o pessoal, trazia para a igreja, quando estava passando alguma dificuldade, eu comunicava com o ministério ia ajudava o pessoal, e a gente desenvolvendo aquela obra ali, foi crescendo, o pastor teve que fazer, né, quebrar a parede, fazer um galpão maior para poder comportar muitas pessoas, e vai sempre a mesma chamada, Deus, o mesmo recado. Deus tem uma grande obra na sua vida, entendeu? E eu abraçando, caminhando. E olha o que acontece, Vinícius, eu ali, né, eu esqueci até de falar para vocês a respeito da minha esposa, Arilma, né? Aí tem um filho que é João Kleber, Karen Keller, eles não moram mais comigo, já são de maiores, né? Esses menino meu também junto comigo, né? Então você tem um menino e uma menina. Isso. São 4, 2 meninos e 2 meninas, né? Meninos e rapaz, então o homem levou a sério. São todos de maiores. Os versículos de multiplicação, né? Quase chegou lá. Aí olha o que acontece. E você sabe como é que a Bíblia fala que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. A gente faz um compromisso com Deus, nós temos que levar a nossa família mesmo para a igreja, né? Pai, mãe, irmão, né? Sim. A gente começa a receber o nome de enjoado, né? Que tá louco e coisa e tal. Eu passei por isso tudo. Se você estiver passando por isso, não se preocupe, que faz parte. Faz parte do processo. Do processo, E aí, Vinícius, um dia, o pastor, ele me fala que um amigo dele, ele tinha uma igreja em Santo Antônio de Jesus,
e precisava de uma pessoa para cuidar dessa igreja. Mas é aquilo que eu estou falando para você, né? Eu cá tomava conta da igreja, eu era o que? Um membro da igreja, eu ajudava, mas eu não tinha de maneira nenhuma ainda o que? Uma consagração, não tinha nada. Aí, mas mesmo assim o pastor falou que tem um menino aqui, um excelente obreiro. Se você quiser que eu mando ele para lhe ajudar aí, que ele tinha dificuldade de tomar conta da igreja, que ele tinha a sede e algumas igrejas, né? E aí o pastor comunicou com ele, e aí foi aonde eu começo a passar aí agora o quê? Pelo um curso de obreiro, né? Você sabe, a gente aceita Jesus como Salvador, né? Há pessoas que têm preguiça de ir para um discipulado, né? Tá perdendo tempo se não ir. Não é dessa forma? Eu começo a passar ali pelo um curso de obreiro, depois do discipulado, que eu passei pelo discipulado, que a Assembleia de Deus ela trabalha com discipulado, né? Sim. E aí fui para o curso de obreiro, e nesse curso de obreiro aí, eu aprendi muita coisa, né? A respeito do que você deve fazer, o que não deve falar ou não deve falar, como cuidar das pessoas, né? Eles tiram muito exemplo a respeito de Timóteo, o que Paulo falou, né? Isso, orientou Timóteo, né? E com o tempo, o pastor falou, você quer ir? Eu digo, fale com ele que eu vou. E eu fui para lá numa igreja bem pequenininha, né? E a gente começou a trabalhar e Deus começou a trazer pessoas. Porque a minha visão aqui, porque a gente muitas vezes presta atenção que tem pessoas que a visão dela é mais para dentro do templo, não é verdade? Mas a minha visão nunca foi para dentro do templo. A minha visão foi a mesma visão do versículo que eu lhe falei, ir por todo mundo pregar o evangelho. Eu sempre tive a visão de que de evangelização. Então o senhor tem uma pegada mais missionária. Isso de dessa maneira. De abrir congregações. De abrir mais congregações. E deixar aquele trabalho ali, tá sempre, né? Isso. Preparar aquele preparar pessoas para, né, para... Você gosta disso, no caso. Isso, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós tem visto dificuldade nisso aí, porque são bem poucos que se dispõem para isso, né? Sim. Mas é porque é um trabalho que é sacrificial. Jesus, o próprio Jesus... Quem é acomodado esquece. Isso, o próprio Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele disse o que? A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. O ceifeiro. Rogai o Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Meu irmão, é prazeroso fazer a obra de Deus, né? Eu presto atenção que João, lá em Apocalipse, né? Ele disse que viu um anjo que estava com um pé na terra, um pé no mar, e deu um livrinho a ele para ele comer, e era doce na boca dele e amargo no ventre dele. Aí é o evangelho, meu irmão. Ele é doce, mas ele é amargo também, né? É como o pastor Abílio Santana fala, né? Que a rosa é cheirosa, mas tem espinho. Sim. Que a cana é doce, mas é dura também. Né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá. O ministério, ele deixava a gente um ano em congregação, 6 meses, tá entendendo? E aí daí eles me mandaram para outro bairro, a igreja cá, nesse lugar, o primeiro lugar, um lugar chamado Mutum. A igreja, Deus desenvolveu a igreja cresceu rapidinho. Eles me mandaram para um lugar chamado Urbis 3. E eu fui lá para Urbis 3. E aí um dia eles fizeram uma reunião comigo lá, né? As autoridades. Me consagraram a diaconato. E falaram assim, já tinha alguns dias que eles tinham me consagrado diaconato, falaram assim, Ronaldo, a gente quer lhe mandar para Valença. Repare só, o primeiro lugar foi para Valença, para poder dar um suporte lá, que o dirigente de lá tinha saído, e eu tinha que ir lá dar um suporte nessa congregação, né? Mas por pouco tempo. Aí eu disse, pronto, eu vou para lá. Aí tinha as missionárias para ajudar lá na obra, né? Tinha um pouquinho de pessoas, porque a missionária que ela estava dando um suporte, porque ficou sem dirigente, e o povo de Valença lá é meio cismado com mulheres em frente de obra. Aí, Valença. Aí me mandaram para lá, eu fui para lá e a gente começou a evangelizar e Deus começou a honrar. Com 8 meses lá, o pastor falou assim, olha, eu vou mandar um obreiro ficar no teu lugar aí, e eu quero lhe mandar para Muniz Ferreira. Eles descobriram, sabe o que? O potencial que tinha em mim. Qual era a minha visão? Sim. Entendeu? Eles perceberam. Eles viram que meu trabalho era mais, como você falou, é um trabalho que é evangelístico, um trabalho mais missionário. Você agregaria, levantaria o trabalho novamente ali, e aí eles estavam vendo frentes de congregações com essas dificuldades para que você pudesse tratar. Isso, dessa maneira. Aí
diz assim, você vai para lá, para Muniz Ferreira? Eu digo, vou. A cidade de Muniz Ferreira, né, é vizinha a Nazaré da Farinha. É uma cidade que você sabe muito bem que é muito religiosa, né? E tem uns problemas espirituais muito sérios lá naquele local, né? E aí eu fui para lá. Mas sempre gostei de orar, né? Sempre fui um homem de oração, fui para lá e chegamos lá. A gente viu que a obra lá, o negócio era difícil. As igrejas lá também, né? Todas as igrejas lá a gente via a dificuldade que tinha. Mas eu tenho uma coisa comigo, Vinícius. Quando Deus ele manda a gente ir para qualquer lugar, é porque ele garante pela gente. Não é verdade? O evangelho, a gente só é perna e boca de Deus. Quem faz a obra aí, ele diz o quê? Esse sinal é onde acompanhar os que creem. Não é a gente que vai acompanhar o sinal, né? A gente teve com a vida no altar para Deus operar, Deus vai operar. E a gente foi para lá e começou a fazer a obra de Deus ali naquele local. E sempre quando a gente orava, pessoas caíam lá, né? Ia lá, pessoas vomitavam. E o pessoal, eles começaram a notar que o que estava acontecendo no cara era diferente do que acontecia em alguns outros lugares, né? E Deus começou a operar. E isso, rapaz, essa igreja, ela começou a ficar muito famosa, no caso, né? Divulgada pelo acontecimento. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha, entendeu? Mas só Facebook, não tinha nada disso. YouTube para transmitir os cultos. Sabe como era que eu falava com o meu pessoal? No orelhão. Na velha ficha. Botando a ficha, era. Depois mudou pro cartãozinho, não foi dessa forma? Foi, avançou. Ele se tornou digital, né? Aí, meu irmão, Deus começou a operar. E lá nessa cidade, sempre acontecia coisas, né? Extraordinárias. Inclusive, uma gravação, né? Que vai ficar ao vivo. Mas eu vou ter que falar para vocês que você sabe que o testemunho, na verdade, é para aumentar a fé das pessoas, né? E aí, a gente, rapaz, foi orar por uma senhora, e essa senhora, você sabe que nós, como cristãos, a gente conhece na palavra de Deus que a Bíblia fala nos mandamentos, não fareis para ti imagem nem escultura, né? Isso. A gente começou o trabalho lá dentro do bairro do povoado chamado Ônia, tipo um bairro, né? E a igreja começou a andar, aí a gente foi para um lugar chamado Duas Estivas, abriu outra congregação. E era muita gente que tinha lá em Duas Estivas também. A gente teve que abrir mais uma congregação. Aí tem um local chamado Amaral. A gente começou um trabalho na casa de uma irmã chamada Maria, que lá tem Maria. Você tem que chamar a Maria lá, ou Maria de Mundinho. O Mundinho era um rapaz que era esposo de uma Maria de Cândido. Dá o sobrenome do marido, né? Atrelar o marido, né? Olha, é Maria, Bárbara e José. Entendeu? Eu nunca vi tanta Maria daquela maneira, entendeu? E a gente acostumou no meio do povo, um povo bom, rapaz, povo de fé. E aí, essa senhora chamada Maria, isso já é outra Maria lá do lugar chamado Amaral, aceita Jesus como Salvador. E os irmãos sempre chegavam lá, que ela tinha uma imagenzinha lá, né? Falando, irmã Maria, a senhora devolve para a igreja lá, católica, porque a senhora sabe que a gente é cristão. Ela, não, foi o prefeito que me deu. Deixa aí. Eles tinham o costume também de jogar no rio. Você já tem o costume de jogar no rio, Jogar no rio, né? Isso. Aí eu pedi a ela para ela devolver, porque a gente respeita a religião das pessoas, né? E ela podia devolver para o padre, o padre ia fazer o que era. Ele fazia o que achava melhor, né? Aí o que foi que aconteceu? Aí a gente sempre orava por ela, fazia culto na casa dela, e na casa dela ia tanta gente pro culto na casa da irmã Maria, rapaz. Era tanta gente. Era o nosso núcleo lá nesse local chamado Amaral. Aí quando é um dia, a gente orou com um rapaz chamado Manuel, que morava num lugar mais alto, e ele tinha feito lá um trabalho espiritual para ele, e quando a maré enchia, ele inchava. Quando a maré esvaziava, ele esvaziava. Ficava bem assim. Era um negócio terrível. E aí, a gente orou por ele, pediu a Deus para Deus desmanchar o mal. O mal foi desmanchado, o médico não sabia qual era a situação dele, bem que a gente sabia, que a gente conhece o que a palavra de Deus diz, né? E olha o que foi que aconteceu. Aí a gente foi fazer o culto na casa dela, o irmão chamado Regis foi lá e falou com ela, falou, irmã Maria, coisa e tal, tira isso aí,
Essa sabe que a senhora aceitou Jesus como Salvador? Ela, não, deixa aí. Foi o prefeito que me deu. Aí, passou, Vinícius, um dia, aí veio um pastor para ficar no meu lugar. Aí, esse pastor, quando chegou lá, que ele tinha vindo de São Paulo, quando chegou lá, a família dele ligou para ele que aconteceu um problema com a família dele, ele voltou. Mas eu tinha preocupação porque eu queria ver a irmã Maria livre. Então eu creio que Deus ele não permitiu que eu saísse dali naquele tempo. Por isso eu já tinha passado do tempo lá já, né? Entendi. Aí olha o que acontece. Aí a gente mandou recado para a irmã Maria que ia fazer o culto na casa dela. Que ela pede para ela, é o pastor que está aí? É um jovem chamado Juarez, que me ajudava muito, né? Aí, diga para ele que ele pode vir. Agora, meu negócio, deixa aí. Não tá abusando ninguém. E a gente vai fazer o culto na casa da irmã Maria. Eu sei que você sabe que hoje em dia existe muitas pessoas católicas que eles leem a palavra de Deus, eles entendem que o que a palavra de Deus diz. Jesus ele não dá glória dele nem para a imagem, nem para homem. Não é verdade? Sim. Até o que a gente pregar, Deus usa a gente para poder orar e uma pessoa ser curado, ser abençoado. O que é que vai acontecer? A glória é de Deus, não é nossa, a gente só é um instrumento. Sim, sim. Não é isso? Aí Jesus, Deus ele proibiu, tá nos mandamentos. Você pode observar que no Novo Testamento a Bíblia vai falar também a mesma coisa, não é dessa forma? E olha o que acontece. Aí a gente na quarta-feira a gente foi realizar o culto na casa da irmã Maria. Quando chega lá na casa da irmã Maria, aí ela foi a primeira coisa que ela me falou, que não era para tocar. Aí eu fui lá na casa do irmão que a gente tinha orado, que tinha, né, sido curado, voltei. Quando cheguei lá, a gente começou a realizar o culto, rapaz. E vai a casa cheia de gente, a gente orando pelo pessoal e coisa e tal, trouxe a palavra. E quando a gente terminou, eu tinha o costume de fazer um círculo de oração para poder orar. E aí ela falou assim, eu vi na hora que entrou uma menina loirinha. A menina lourinha entrou sorrindo para todo mundo e chegou na porta do fundo, na porta da cozinha, ela sentou. Aí a irmã Maria falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore por essa menina. Que essa menina, ela tem acontecendo um problema com ela, bem que ela não falou o que tinha acontecido, né? E a gente foi orar pela menina. A menina, na hora da oração, a menina manifestou com o espírito lá. O espírito falou que uma amiga dela tinha tomado o marido dela e tinha feito uma obra para poder matar ela, né? E a gente orou para a irmã Maria, pela jovem, e eu aproveitei e perguntei o que era daquilo ali. E o bicho falou. Na frente da irmã Maria. Na frente da irmã Maria. Que aquilo ali era dele e já tinha matado o marido da irmã Maria e ia levar ela também. E eu dizia, irmã Maria, a senhora vai querer esse negócio ainda? Ela, não, o senhor pode levar para o senhor, não quero não, na hora. É uma experiência forte que você acaba de nos trazer. Isso. E a gente observa que pessoas que têm esse mesmo comportamento, geralmente as coisas não andam bem. Não anda bem não, meu irmão. Com a família, com os filhos. Eu já vi, mesmo novo, já vi muitas experiências até mesmo dentro da minha própria família. Isso. De comportamentos de imagens de escultura e realmente há uma carga muito negativa, né? Negativa mesmo. Na família, a gente vê pessoas enfiadas no álcool, nas drogas. Isso. E a gente não entende porque a pessoa não consegue se libertar. Não consegue se libertar. Não consegue sair daquela porque situação. Ele tem uma aliança com aquilo ali, né? Sim. E você pode observar que Oséias falou que por trás daquela imagem se esconde um espírito de luxúria. Paulo, ele falou nos Coríntios que aquilo que o gentil oferecia as imagens não oferece a Deus, mas sim aos espíritos. Né? Não é dessa forma? E pessoas que não conseguem se libertar, pastor, carregam isso até a morte. Geralmente a morte não é linda. Não é linda de maneira nenhuma, não. São coisas pesadas de até mesmo se tirarem as suas próprias vidas. Isso aí serve de exemplo para você que está aí do outro lado assistindo. Se Deus permitiu que você ficasse até agora, é porque Ele está falando no seu coração. Realmente. Aí, para mim encerrar o caso da irmã Maria, que a irmã Maria deu pra gente a imagem, a gente deu um fim nela, entendeu? Aí você observa uma coisa, a irmã Maria, ela ficou bem. Depois de um tempo, o ministério me tirou de lá. E eu fui embora. E eu sempre, igreja que eu tinha passado, quando o pessoal me convida para pregar, ou uma festividade, ou até uma visita, coisa e tal, eu ia. E eu tive a oportunidade de ir na casa da irmã Maria. Quando eu cheguei lá, na casa da irmã Maria, ela não me conheceu mais. Aí ela, quem é? Eu digo, pastor Aronaldo, porque já tinha um tempo, bom tempo.
E eu vi que a casa da irmã Maria tinha mudado totalmente, porque na época ela era até nova na fé. Tinha mudado tudo na casa da irmã Maria, meu irmão. Entendeu? Aí você vê a diferença de quando Deus entra, na verdade, ou quando a pessoa está servindo a religião, né? Vinícius, a minha avó, ela era rezadeira, ela tinha um altar. Tá entendendo? Eu tenho ainda tinha uma bisavó com essas mesmas práticas. Tá vendo? E olha o que acontece, a minha avó, quando ela estava bem doente, ela aceitou Jesus como Salvador. A minha tia tirou as coisas de lá. Eu não sei o que foi que ela fez. A minha tia era cristã, tirou. E um dia ela me ligou e falou assim, ô Nau, que ela me chama de Nau, né? Ô Nau, eu quero que você ore por mãe. Porque mãe tá vendo coisa aqui. Tá entendendo? Sabe o que era que estava acontecendo? Os espíritos que ela tinha abandonado estavam dizendo para ela que tinha vindo buscar ela. E aí, eu mandei ela colocar o celular na viva voz e dei uma ordem a eles que ela não pertencia mais a eles, que era para eles ir embora dali. E a partir daquele dia em diante, desapareceu. Ela morreu em paz, partiu para a eternidade em paz, entendeu? E nunca mais ninguém nem ouviu falar que o espírito voltou lá para atormentar a vida dela. O que você está falando aí, eu estou trazendo aqui na minha mente experiências ainda de criança com essa minha bisavó que costumava fazer as rodas de caruru, né, de pipoca. Isso. E ali chegava dado o momento daquela reza ali, daquele momento, ela realmente se manifestava. A gente percebia a mudança da voz, de comportamento. E eu, criança com meus tios, né, ainda que a gente foi tudo criado ali praticamente na mesma idade, no período, a gente saía correndo. Com medo. Com medo, porque a gente não entendia, né? Não entendia o que era que acontecia. O que estava acontecendo, mas eu vivi realmente essas experiências. Isso. Eu me lembro que uma vez eu tive, quando eu não conhecia a verdade, eu tive em um local, no Caruru, né, que estava tendo, aí eu vi lá a pessoa manifestado, o espírito, a entidade falando para um menino assim, ó, você vai me dar uma dúzia de ovos, senão eu vou quebrar as suas 2 pernas. Eu me lembro disso aí e vi também outra vez falando com outro, que era para dar um saco de balas, de mel, porque senão ia quebrar um braço. Então eu fiquei parado assim, mas que espírito de luz, ele não vai de maneira nenhuma fazer um tipo de coisa dessa maldade em uma pessoa, né? Não tem lógica, Não é dessa forma? E aí, a partir do dia que eu conheci a palavra de Deus, meu irmão, eu comecei a entender. Vinícius, olha, Deus ele me deu muita experiência nessas áreas aí. Eu me lembro que em uma certa época tinha um rapaz que ele ia na minha casa e ele tinha um livro de São Cipriano. E ele começou a me falar, eu não conhecia a palavra de Deus. Ele começou a me falar, daqui a pouco a gente vai entrar na nossa parte, como foi que eu vim daqui para o Batata, certo? Sim, eu até já ouvi falar nesse livro aí. São Cipriano. Ele me falava que jogava o livro no mato e o livro aparecia dentro de casa. Jogava no fogo e não queimava o livro. Ele me falava isso aí. Eu ficava observando assim, você observa uma coisa, a gente sabe que tudo é sujeito a alguma coisa. Não é dessa forma? Sim. E olha o que acontece. Aí um dia ele me contou um caso que até hoje, eu conheço a verdade e sei que acontece, né? Mas naquela época, eu fiquei assim com a dúvida, será? Ele me disse assim que todo tempo, né, todo ano, em uma determinada data, ele tinha que oferecer uma oferenda para a entidade que ele se via, que eram os 2, né? Aí eu disse assim, aí eu me veio na mente, e disse, se você não oferecer, sabe qual era a oferenda? Uma galinha preta, uma galinha oferecendo a encruzilhada, o sangue daquilo ali. Aí eu perguntei, se você não oferecer, ele falou assim, ele me mata. E você pode acreditar, Vinícius, que passou um tempo, ele trouxe um rapaz da roça para poder ficar na casa dele, isso dentro de Itabuna mesmo, na minha época de jovem, viu? Você vê como é a situação, né? Aí ele trouxe um rapaz e eles começaram a beber, disse que o rapaz era uma excelente pessoa. De repente o rapaz pegou uma fúria e começou a brigar com ele, saíram brigando, e o rapaz conseguiu dar uma furada no pescoço dele, e ele morreu sangrando em cima da encruzilhada. Mesmo lugar. No mesmo lugar. E você observa uma coisa, aí me veio na mente assim, o que ele me falou, tá entendendo? E o que estava acontecendo.
eu digo, e no decorrer do tempo que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, vai convivendo, na verdade, com pessoas que eu já tive muita pessoa envolvida o ocultismo, na verdade, que aceitou Jesus como Salvador comigo, e aí o que eles me contaram, tá entendendo? Tudo batendo certinho com o que aconteceu. Você começou a juntar as peças ali, né? Do que você vinha vendo, aquelas experiências de jovem, de adolescente. Até você teve essa clareza espiritual, você compreendeu. Compreendeu o que estava acontecendo. Uma coisa, rapaz, que acontecia comigo, que antes de conhecer a fé, pensa num camarada que gostava de roupa preta. Não, nada a ver com a roupa preta, mas havia alguma coisa ali. Ainda bem que o som é um pouco clarinho, assim, porque... Dava até uma aparência melhor, né? Aí você observa uma coisa. Uma vez eu estava em um lugar onde tinha uma mulher que ela era envolvida, e olha o que acontece. Aí aquela mulher, eu conversando com ela, eu tive uma sensação que uma sombra tinha passado por trás de mim. Antes de conhecer a fé. Hoje ele pode vir da maneira que for, que aí vai se queimar tudo, porque o negócio já fica totalmente diferente. Vinícius, repara só. Preste atenção, pessoal. Uma certa época, isso lá em Itabuna, a gente morava de frente à casa de um rapaz, que esse rapaz, ele batia tambor, né? E um dia, ele amanheceu o dia, rapaz, de manhã cedo, batendo tambor. De manhã cedo, botou os tambor para fora e começou a bater tambor. E aí minha mãe foi e perguntou para ele assim, o que é que tu tá fazendo? Por que tu tá batendo tambor essa hora? Ele falou, sabe, que o menino dele estava nascendo no hospital naquele momento. E ele disse que estava entregando o menino dele ao tempo. E olha o que acontece, aquele menino faleceu, só esqueleto, deu aquela doença, entendeu? Ficou desnutrido em cima da cama, parecendo esqueleto. Essas coisas, a gente cria uma interrogação na mente da gente, né? Isso no passado. Hoje a gente sabe o que está acontecendo. Clareza, realmente. Aí um dia, ele estava conversando com minha mãe na minha casa. Eu sempre fui curioso para poder prestar atenção às coisas, né? Porque você sabe que uma pessoa inteligente, né? O sábio, ele vai examinar e julgar algumas conversas, né? E ele começou a dizer para minha mãe, ele disse assim, a senhora quer ver? Ele disse que sabia fazer um trabalho, né? Que ele fazia com que a pessoa passasse a maior necessidade na vida dela. Falou que fazia com que não entrasse 1 quilo de alimento na casa da pessoa, tá entendendo? Aí a minha mãe, como? Ele disse assim, eu vou meio-dia para casa da pessoa, eles têm o costume de comer de mão. E me alimento lá, e quando eu chegar em casa eu passo o palito debaixo das unhas, tiro aquele restinho de comida e faço um trabalho que não entra comida mais nunca na casa da pessoa. E sabe qual era o problema de tudo? Ele almoçava lá em casa. Eu ia falar, bora, corta a unha. Corta a unha lá, que era. Não, a vontade que veio foi dizer quando sair lá, minha mão. Meu irmão, a gente começou a passar de um tempo, uma dificuldade. Dificuldade grande mesmo. Eu tinha um primo, eu nunca mais tive notícia dele, vou até procurar. Ele era cristão de uma igreja lá. E ele chegou lá e falou, não é normal isso que está acontecendo com vocês, não. Antes de eu conhecer a fé, viu? E ele orou pela gente lá. As coisas mudou. Entendeu? Aí eu comecei a notar que sim, que tinha alguma coisa a ver com os acontecidos, entendeu? E o inimigo é tão ousado que ele falou para você. Ele falou a verdade. Só você veio juntar, né, o quebra-cabeça depois quando a escassez apareceu, né? A minha mãe muito inocente, tá entendendo? Tem pessoas que é assim. Isso aí, ela achava que nunca ia acontecer com ela, mas só que eu fiquei com aquilo ali na mente. Eu digo, isso não é normal, não. Chegou o momento da gente vender coisas que tinha dentro da nossa casa para poder comprar alimentação. E outra coisa, as coisas acabavam rapidinho. Era uma dificuldade grande. Sabe o que é dificuldade grande? De você chegar meio-dia e você não ter alimentação? É isso. Tem um versículo bíblico que eu gosto sempre de recordar, né? Que ele expressa pra gente ser mansos como uma pomba, né? E prudentes como a serpente. E às vezes muitas pessoas esquecem dessa prática da prudência. Não é dessa forma? Tem que ficar atento mesmo. Isso. O inimigo ele não vai vir como
um monstro Não, que vai não, botar não, você pra correr, que vai chamar atenção. Esquece. Isso, a Bíblia fala que ele pode se transfigurar em anjo De luz. não é dessa forma? E ele não vai chegar da maneira que ele é. Vai botar você no céu. Isso. Vai Olha, tratar com pão e mel. Isso aí, já com a mal intenção. Sim, sim. Pra você ver, rapaz, tanto de pessoas que eu já orei, que teve o casamento destruído, sem saber o que for, na hora da oração, o mal, confessar o porquê aconteceu, né? Sim, Vinícius, fique à vontade. Vamos lá, pastor, vamos lá, a conversa tá boa. Tá. Hoje aqui você pode preparar a pipoca aí em casa, Pronto, que isso. o negócio vai render. O negócio tá bom. Nesse seu chamado aí ministerial, qual foi o maior desafio que o senhor teve? O maior desafio que eu tive foi na minha primeira igreja que eu tomei conta. A primeira igreja. Fui. Porque a primeira igreja que eu tomei conta, Vinícius, o pastor chegou na cidade e me deixou lá na cidade. A igreja era pequena, não tinha renda. E eu comecei a passar uma dificuldade muito grande nessa igreja. Quer dizer, a dificuldade que eu tive foi essa aí. Tá entendendo? Aí você observa, o pessoal que congregava na sede, coisa e tal, você sabe que você chega numa cidade, você não vai de maneira nenhuma estar ocupando pessoal de sede. Uma que ele me colocou na congregação, não sabia nem onde era a sede, para me lhe falar. Logo no primeiro dia a gente ficou naquela. Uhum. E aí tinha os irmãos que moravam perto lá, que ele ficava assim, o senhor tá cozinhando com o quê? Que eu não tinha levado fogão. Não levou nada. Não tinha levado nada. Você tá cozinhando com o que? Eu digo com nada. Aí tinha uma irmã que morava vizinho à casa, a igreja, que a gente morava do lado da igreja, né? E essa irmã, ela veio cá e me ensinou onde ficava o fórum, que tinha uma irmã que fazia parte do ministério, que trabalhava no fórum, para me ligar pro pastor para ele ir. Aí o pessoal que estavam lá, eles começaram a botar coisa na minha cabeça para mim ir embora, que era irresponsabilidade do pastor, mas eu não via isso como irresponsabilidade do pastor. Né? Eu tinha certeza que alguma coisa estava querendo que eu fosse embora dali. Sim. Né? E olha o que acontece. Aí a irmã, no dia que eu cheguei lá, que eu fui apresentado na igreja, aí o diácono que me apresentou lá na igreja, né, pro pouco pessoal que tinha lá, aí na hora que a gente tava lá, que isso foi um dia de tarde, aí chegou um rapaz na porta e chamou a irmã que morava do lado. Falou, passa aqui, rapaz. Tô lhe chamando aqui. Aí o diácono depois chegou para mim e falou assim, você tá vendo aquele homem ali? Ele já puxou aquela irmã de dentro da igreja aqui batendo na irmã. Eu digo, misericórdia. E aí, essa irmã que pedia a gente pra gente ligar para o pessoal, né? Aí eu cheguei para ela e falei, tá certo, minha irmã, eu vou ver aí. Você lembra daquele real que parecia R$2? Ele parecia R$2, R$1. Acho que César lembra não? Deve lembrar. É do tempo Isso. dele. Ele parecia R$2, mas era Era R$1. R$1, né? É. Sabe o que aconteceu? Ela me deu R$1 daquilo ali. Sabe para que? Na época, ele dava para comprar meio litro de farinha. Meio litro de farinha com 50 centavos. E com 50 centavos eu comprei uma rodela de salame. Entendi. Foi o que a gente comeu. E aí, rapaz, quando foi mais tarde, a gente tá lá, o rapaz chegou lá e começou a discutir com a esposa. E ele começou a falar um bocado de coisa pra ela lá, dizendo que não era pra dar nada lá a ninguém, porque não tinha, ele não era cristão, tá entendendo? Ele não entendia nada de igreja. E por trás da situação desse rapaz, existia uma revelação muito grande, rapaz. E aí, isso aí me trouxe até aprendizado, viu? Aí ele começou a falar um bocado de coisa, aí eu chamei a minha menina e falei, chama esse rapaz aí. Que de lá da casa dele dava pra ver ele falando lá, discutindo com a mulher. E a mulher quieta, né? Eu falei, meu irmão, você lembra daquela passagem que tem na Bíblia, que os leprosos saíram andando para o arraial dos midianitas, dos amalequitas, que Deus fez com que eles ouvissem o barulho de um grande exército? Deus confundiu, no caso, os caras lá, né? Sim. Aí, repare só, também eu creio que Deus confundiu mais minha mente do que a mente do rapaz lá. Aí, eu tô pensando que ele tá discutindo com a mulher por causa do real que a mulher tinha mandado pra cá. Sim. Eu chamei ele, perguntei ele se ele tava discutindo com a mulher por causa do real. Ele, que real? Eu não sei de real nenhum. Aí já ficou sabendo da história. Já abri o jogo do real, né? Aí
Ele disse assim, não tô sabendo de real nenhum. Eu digo assim, mas rapaz, você tá sabendo sim. Eu fui firme com ele, né? Tá sabendo sim, olha, meu irmão, a gente veio de Feira de Santana, a gente tá aqui tomando conta da igreja aqui. A gente tá passando essa dificuldade toda aqui, a gente tá sem comida, sem fogão, tá certo? Mas quando o pastor vir, eu vou devolver o seu real. Pois, ele, não, rapaz, não é nada disso não. Eu tava conversando com ela, outra coisa que não tem nada a ver. O senhor trabalha com o quê? Eu digo, eu trabalho com qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver, eu faço. Ele trabalha com jardinagem, o senhor quer me ajudar? Eu digo, quero isso na hora. Repare só. Aí ele falou assim, ó, amanhã você já vai trabalhar comigo aí, não se preocupe não que Lícia aí vai fazer comida aí, vai dar comida para seus meninos aí, pro pessoal aí, tá certo? Eu digo, tudo bem. Aí ele, pera aí que eu vou trazer um negócio para você. E aí trouxe um bocado de panela de frango, de arroz, de macarrão. Foi! Olha só. A tempestade caiu logo por terra, logo de primeira, né? Já passou. Foi bom a mal interpretação. A mal interpretação. Foi por isso que eu tô dizendo pra você que aconteceu assim. Confundiu mesmo, né? Aí você observa uma coisa. No primeiro dia, ele foi falando comigo porque era que ele tinha essa cisma com crente. Ele disse que o pessoal da igreja chegava lá para poder conversar. Presta atenção, pessoal. Para conversar com a esposa dele, em vez de conversar na frente dele, chamava para conversar com ela distante. Aí ele tinha na mente que estava conversando muitas vezes alguma coisa contra ele. Colocando coisa na mente da mulher. Isso, você tá entendendo? E aí eu falei, não, rapaz, isso aí não. Muitas vezes a pessoa queria conversar até uma coisa que era particular, mas que não diz respeito a você. O primeiro dia eu fui trabalhar com ele. O segundo dia, no terceiro dia, ele aceitou Jesus como Salvador. E tá lá em Santo Antônio de Jesus, uma bênção na mão de Deus. Amém. Então, é a mesma coisa de Paulo e Silas, né? Apanharam para poder ganhar o que? O carcereiro. Essas dificuldades aí foi o que mais marcou, né? A primeira congregação que o seu. A primeira congregação fora de Feira de Santana, né? Sim. Agora, nesse contexto aí, onde é que entra o Batan? Quando chegou, como chegou o Batan nessa história aí? Você repara só. O ministério me mandou para Itamaraty. Tá descendo. Isso, aí eu tô em Itamaraty, já tinha vindo do Bonfim de Valença, do Guaibim de Valença, entendeu? Aí voltei de novo para Santo Antônio, que me mandaram para a sede, que a sede lá tava precisando de um apoio. E aí, de lá de Santo Antônio, o pastor, a igreja teve um problema aí, e eles me mandaram para cá. E eu vim, comecei a trabalhar lá, e você sabe que como eu tenho um tempo determinado para o pastor ficar na obra, né? E aí, quando terminou meu tempo aí, ele falou assim, o senhor vai lá para a sede, fica lá na sede com a gente, tá certo? Porque a gente vai mandar para aí um obreiro, um presbítero chamado Jorge. Para ele ficar aí, isso aí eu já tinha sido consagrado já tinha passado pelo presbitério, por evangelista, já tinha sido consagrado a pastor, né? Certo. E aí eu digo, tá bom, pastor. E aí, olha o que acontece. Eu tinha um filho na fé que ele tomava conta de uma igreja e ele tinha muita intimidade com o pastor, pastor, o pai de Leandro, como é o nome dele? Robson? Não, o outro, da igreja da Renascença em Cristo. Pastor Louro. Louro. Isso. E aí, olha o que aconteceu, ele me chamou e falou assim, pastor Ronaldo, o senhor não quer ir lá ajudar essa igreja, não? Observa uma coisa, meu irmão. Muitas vezes a pessoa não crê em profecia, né? Mas no dia que eu fui em Santo Antônio para reunião de obreiros, aí eu encontrei um missionário chamado Mazinho na rua. Ele não estava na igreja, né? Na rua ele falou assim, varão, Deus ele vai lhe levar para uma cidade que o senhor não conhece. Eu não conhecia Ubatã, não. Eu morava em Ubatã, ou em Itabuna. Eu tinha Ubatã como uma cidade muito grandona. Vocês lembram? César lembra. Lembra daquele programa que tinha na Ubatã FM Show das Praias? Lembro. Eu pegava lá direto. Programa famoso na época da FM Ubatã. Isso, aí aquela vinheta da Ubatã FM, eu digo, rapaz, que cidade é essa? Essa cidade deve ser diferente. Antes de eu conhecer a verdade, né? Sim. Aí eu observo uma coisa, eu queria conhecer, todo mundo me falava de Ubatã e coisa e tal. Aí olha o que acontece, aí eu disse assim, pronto, minha oportunidade de conhecer o Ubatã. Aí eu fui falando pro pastor, estão me convidando para mim ir. Ele vai com Deus, se você quiser voltar, a gente vai estar lhe recebendo aí. Eu digo, tá. Aí meu projeto aqui era só ajudar ele, enquanto o filho dele vinha de São Paulo. Sim. Tá entendendo?
Aí eu vim pra aí, rapaz, foi uma bênção, trabalhar mais ele, vai. E aí o filho dele veio, né? Foi aí que eu conheci o Batã. E daí o pastor me mandou voltar pra o Guaibim. Tá entendendo? Aí eu liguei pra ele falando, ó, pastor, o filho do pastor já veio aqui. Se você tiver alguma coisa pra me fazer, eu vou pra aí. Ele falou, pronto, vem pra cá. Aí eu vou lhe mandar pro Guaibim. Eu digo, tá. Varão, você observa uma coisa, eu tava no Guaibim uma certa época e uma irmã, ela começou, me chamou pra me orar, pra orar por mim, né? Eu fui fazer uma visita à igreja, essa irmã não me conhecia, não sabia de que ministério eu fazia parte, nem nada. Aí ela falou assim, eu tô levando pra aquele lugar de novo. Lugar de novo era o Batã. Que lugar? De volta. Não, eu não sabia onde era o lugar. Tá entendendo? Porque eu já tinha passado em toda a cidade, eu ia saber que era pro Batã. Que era pra aqui de novo. Você observa uma coisa, César. Eu tinha subido uma vez lá no monte lá do Camamuzinho. Você lembra daquela torre que tem ali no meio a torre da Telebahia, né? Telebahia. Isso. E observa uma coisa, aquela torre ali, ela me chamou a atenção quando eu estava orando lá. E olha o que acontece, e essa irmã, ela começou a orar por mim, e ela colocou a mão nos meus olhos e falou assim, contempla a cidade aí. Eu vi o Batã de noite. A torre. No meio da cidade. Eu disse, será que Deus vai me levar de novo para lá, rapaz? E eu tinha tido um sonho, repare só, que nesse sonho eu ia para a roça do meu pai, e quando eu chegava na roça do meu pai não encontrava ninguém. E com 3 dias eu ia embora de novo. Aí, repare que situação. Aí o pastor venceu minha data lá, o pastor mandou um pessoal para lá, um irmão chamado, esqueci o nome, era um Altão, aí mandou para lá, aí ele falou, vem para aqui passar de Valência. Eu digo, tá. E aí, rapaz, aquele negócio da minha mente não me saía da minha mente, e o Batã. Eu disse assim, tá bom, pastor, mas primeiro, como eu não vou fazer nada e não vou ter muita utilidade aí, o senhor faz o seguinte, deixa eu ir na roça do meu pai, que eu vou passar uns dias mais ele lá e vou pra aí. Ele tá. Aí eu fui pra roça do meu pai, quando cheguei na roça do meu pai não tinha ninguém. Eu fiquei uns 3 dias porque eu não tinha como me comunicar com ele, né? Aí passei os 3 dias lá. Com 3 dias eu saí de lá, aí eu vim para o Baitaba para poder eu ir para lá, né? Aí quando eu cheguei cá, rapaz, eu disse assim, você sabe do irmão Ito? Ito, irmão Ito daqui do açougue. Não recordo, não. Não? Aí, rapaz, eu liguei pro irmão Ito, eu falei, irmão Ito, eu vou dar uma passada em Ubatã, porque com aquela... Aí eu disse assim, não, vou primeiro comunicar minhas autoridades, né, que eu tô indo para Ubatã, para poder eles... Aí eu fui comunicar com ele, ele falou, se eu quiser ir, vai, tá certo? Eu digo, tá. Aí pronto, eu vim para Ubatã. Aí quando eu cheguei aqui, eu disse assim, com aquele interesse de ir para Renascer em Cristo. Aí tu falou assim, não, Varão, você, como tem pessoas lá, você não ir para lá, o pessoal dizer que tá querendo, né? Estão na frente de alguma coisa, então fica aí. A gente ficou, sabe o quê? Visitando a Deus é Amor. Aí sempre eu visitando a Deus é Amor, o pessoal, sempre em todo lugar que eu vou, o pessoal do Deus é Amor tem aquela doutrina, mas sempre tem aquele carinho, né? Aquele respeito pela minha pessoa. E olha que o pessoal começaram a me pedir para me ajudar na obra lá, eu começo a ajudar na obra. Aí tu me falou assim, Varão, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Deus ele me deu a visão que o senhor abrir uma igreja aqui em Ubatã. Eu digo assim, esse negócio aqui tá fora do contexto. Entendeu? Eu fui orar, Varão. Aí você observa uma coisa, eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Assembleia de Deus Boas Novas, que esse pastor ele fazia disso aqui para mim trabalhar com ele. Fazia disso aqui. Aí ele me falou, ô pastor Ronaldo, o senhor tá onde? A gente conversando, né? Eu falei, eu tô aqui em Ubatã. Ele falou, rapaz, a gente não tem igreja em Ubatã, não. O senhor não quer começar um trabalho aí, não? O senhor começa um núcleo, alguma coisa. Aí eu liguei pro pessoal lá, perguntei ele se... Ele falou assim, olha, se o senhor sentir de Deus, a gente não vai impedir o senhor, não. Eu digo, porque se Deus nele não tivesse no negócio, o que é que vai acontecer? Não ia... Prosperar. É a palavra de Gamaliel, né? Aí o que acontece? Eu digo, tá bom, pastor. Liguei pro pastor, eu digo, e aí, pastor? Ele falou, pronto, pode arranjar um lugarzinho aí. E a gente começou a trabalhar. A gente tem 16 anos aqui em Ubatã, agora. Ministério Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Boas Novas. Inicialmente eu achei que era ligado à Assembleia Sede aqui, não é não? Não é a Assembleia Sede não, é a Assembleia Ministério Boas Novas. Ah, Ministério Boas Novas, já é. A sede em Manaus, né? Entendi. Já aí você observa uma coisa. Eu comecei esse trabalho aí, mas eu comecei assim que eu nunca fiquei muito tempo em um lugar.
Tá entendendo? E eu disse assim, rapaz, o que é que eu faço aqui? Porque Tem quantos membros hoje a Assembleia de Deus Boas Novas? A gente tem aqui a sede aqui, tem Congregação dos Irmãos da Mata, tem um núcleo lá na... Zona Rural já tá aí. Zona Rural, sim, tem um núcleo como é o nome? No Barreiro. 2 congregações no caso. Sim, isso. E a gente tinha, foi porque a gente desligou esse trabalho, a gente tinha uma congregação em Valença e outra como é o nome, rapaz? Em São Paulo, como é o nome do lugar? Eu vou lembrar o nome do lugar e vou lhe dizer. Que o irmão Sandro, ele abriu a Filiocar. Entendi. Entendeu? Eu esqueci o nome do local, um nomezinho bem... Aí, antes de eu ir lá para poder... Porque ele abriu esse trabalho e o trabalho está vendo com dificuldade. Ele falou assim, pastor, eu quero afiliar esse trabalho para sua igreja aí. Eu digo, tá. Evangelista, né? Sim. Aí, vem na mente direto o nome do local e eu esqueço. Aí, olha o que acontece. Mas mesmo assim, ele ajudou a gente aqui, tudo. Mas não deu para mim ir lá por causa que eu não podia sair daqui. Porque o nosso trabalho estava começando para poder ir lá, né? Eu mandei ele aguentar a mão um pouco. Inclusive, eu mandei pessoas daqui lá dar um apoio a ele e tudo. Aí o que acontece? Mas a gente abriu no Bonfim de Valença, a congregação, né? A gente construiu a igreja lá e tudo. Aí, com o tempo, a gente teve que desligar essa igreja lá, por causa que começou a haver um probleminha por causa do terreno, e a gente não tinha condições de comprar um terreno, e lá não tem lugar assim para poder alugar. Eu pedi ao pessoal, vocês quiserem ficar fazendo um núcleo aí, eu vou toda quinzena dar um reforço. Aí eu disse assim, vai ficar chato demais, né? Aí eu peguei os irmãos, e passei um tanto para a Assembleia de Deus, outros ficaram de qualquer maneira, o pessoal da Assembleia de Deus, eles me conheciam lá, tinham o maior carinho pela minha pessoa, pela minha trajetória, né? Aí eu passei, os outros decidiram ir para outra congregação lá da Batista, e disse assim, vocês vão para onde vocês quiserem. Eu peguei também o material que a gente tinha levado para lá e trouxe para cá, né? Aí, a gente começou esse trabalho aí com dificuldade, que não foi fácil, né? Começar um trabalho, você sabe muito bem que não é fácil. Sim, sim. E aí Deus foi honrando, né? Eu cheguei aqui em Ubatã, Vinícius, eu não conhecia nada aqui em Ubatã. Para você ver, o irmão que congregava comigo, que me ficou como fiador para me comprar um sapato na Carlos Modas. Hoje em dia, aqui em Ubatã, eu ligo para a loja e manda tal coisa para entrega. Entendeu? Olha o que acontece. Nós aqui, nós temos uma credibilidade muito grande, né? Tanto com a polícia militar, com a polícia civil, com a população. A gente leva a pessoa para centro de recuperação, interna. Ajudei muito no centro de recuperação daqui, você está por dentro, né? Sim, eu acompanhei nas suas redes sociais, eu vi lá algumas postagens. Isso, na época do Padre Marcos, que ele era o presidente. Isso. Aí, depois do Padre Marcos, aí eu Marnil reabriu o centro. Mas a gente não continuou por causa que a água do centro estava vindo cara demais. Não tinha condições de pagar a água do centro. E estava vindo de quase R$500. E o pessoal disse que no próximo mês ele ia aumentar mais. A gente não sabe o que era que acontecia. Alguém dizia que era um vazamento, mas a gente não achou vazamento. Entendi. Entendeu? Aí a gente não deu pra gente ir. A gente ficou de procurar um local, uma fazenda, um sítio, alguma coisa pra entendeu? Reabrir esse trabalho. Na época, o Padre Marcos, ele até deu uma entrevista, citou também a falta de incentivo e apoio do poder público. Isso aí foi isso. Pegou algumas responsabilidades e não assumiu. Honrou. Isso. Aí eu até questionei recentemente, né? Um projeto desse não se houve apoio do poder público. E hoje a gente evangélico está sendo meio que representado para bater palma para fazer a Praça da Bíblia. Não tem lógica. Não tem lógica, não. Porque isso não é reino. Não, para mim lhe falar, eu nunca dei nem opinião a respeito disso aí. Que para mim não adianta, porque eu quero uma Praça da Bíblia, sendo que a cidade necessita de um centro de recuperação, não é verdade? É porque nós entendemos, pastor Ronaldo, que o reino é cuidar de pessoas. E isso aí, dessa maneira. É cuidar de pessoas. Eu fiz esse questionamento com responsabilidade e com entendimento, né? Não é para atingir, isso aí. Não é para atingir ninguém, porque às vezes as pessoas estão com visões erradas, e querem levar o nome do evangélico e do evangelho e acaba levando o meu e o seu nome. Mas é dessa maneira aí. Então, quer dizer, a palavra diz que importa que Jesus cresça e a gente
desapareça, na verdade. Diminua, isso. E tem gente que tá passando na frente de Jesus, não é dessa forma? Diminua. Aí o negócio fica difícil. O negócio aconteceu assim. Quando foi aberto o centro de recuperação primeiro, o padre, ele reuniu com as autoridades daqui da cidade para que elas dessem um apoio. E eles deram um apoio até com alimentação e alguma coisa. Tem um rapaz que trabalhava até no assistente social que ele sempre mandava. E as outras coisas ficou na responsabilidade da igreja, entendeu? Que o centro não cobrava uma porcentagem para o pessoal ficar lá, né? Sim, e olha o que acontece. E aí a prefeitura ficou de ajudar pagando água e luz. E nisso, o pessoal, o Franklin Barreto, ele mandava sempre os cartões de água para lá e todo mundo pensava que estava pago. Quando daqui a pouco começou a chegar conta e mais conta, entendeu? A cobrança, aviso de corte. Da não quitação. Cortaram a água. E aí, César, mais Vinícius, eu já trabalhei com o centro de recuperação, eu sei como é que o negócio funciona, né? Aí o pessoal que começou a ser internado, que estava internado, todo mundo recebia auxílio emergencial, né? Eu falei assim, vocês vão pagar uma porcentagem aqui, tá certo? Porque, olha, todo mundo comia, bebia, dormia, não é dessa forma? Cuidado, alimentado pela palavra. Eu tive, em alguns momentos, levei um usuário para dar o testemunho. Eu levei esse rapaz lá, a gente cantou, ele pregou, abençoando aquele menino. Tá vendo você? E olha o que acontece, a gente tem pessoas recuperadas aqui na cidade, outros trabalhando fora, viu? De lá. Resumindo essa história aqui, pastor, aí eu questionei, porque eu falei, nós não, no meu comentário, na postagem do recebimento dessa praça, né, eu falei, nós evangélicos aqui no Batão não precisamos de praça, nós precisamos hoje de um centro de recuperação. Isso. Porque nós passamos na rua e vemos essas pessoas e não dá como cristãos a gente tapar os nossos olhos para isso. Isso, mas dessa maneira, olha, a gente tem um rapaz aqui, mesmo que ele congrega comigo, ele passou 9 meses, porque a gente não interna mais aqui, mas a gente leva para Jequié, leva para Ipiaú, tá entendendo? Sim, a gente tem esse trabalho. A associação, a gente interna direto pessoas lá. Se a gente tem um centro aqui, nosso centro ia estar cheio, lotado de pessoas, porque todo dia o pessoal me procura internamento. Aí... Sim. Mas para a pessoa se internar. As mães e as famílias. Isso aí, isso. Irmão, mãe, pai. Né? É bom que o poder público escute isso. Escute isso. Tomara que elas escutem para poder. Porque vocês estão na ponta de frente. Isso. Né? Eles às vezes não sabem o que acontece. As mães, as famílias. Veem os pastores como válvula de escape. E muitas vezes esses pastores estão fazendo vaquinha na igreja ou tirando do seu próprio bolso para pagar aquela dívida lá do usuário, para ele não ser morto. E é dessa maneira. Aí, como eu ia, para encerrar aqui aquela história dos cartões de luz, aí eu chamei Franklin e falei para Franklin, bora fazer o seguinte, a gente tá recebendo, começou a receber, o pessoal começou a pagar, né? Aí família que estava fora começou, que o interno, ele não pode ficar com dinheiro lá dentro, né? Sim. A não ser que ele vá sair com a gente para poder fazer alguma coisa que ele só pode sair acompanhado. Aí vamos fazer dessa maneira, a gente vai pagando essa água, essa luz, porque a gente já estava pagando já o aluguel, que o aluguel estava atrasado, e a gente já começou a pagar. Eu lembro que o padre Marcos, ele citou isso, ele foi bem claro. Isso. E olha o que foi que aconteceu. Aí ele falou assim, não, pastor, que os cartões estão com eles prometeram pagar. Quando a gente vai ver as dívidas, estava chegando em 9 mil reais. Aí o padre se entristeceu com aquilo ali e ele pediu para poder fechar o centro de recuperação, entendeu? Então, é isso que eu estou falando para vocês, que a gente tem pessoas, não só daqui, Vinícius. Agora mesmo teve um rapaz que veio de Feira de Santana, que ele é amigo lá, a família dele é amiga do meu pastor lá, do pastor João Batista. Ele mandou o rapaz para cá. Aí me pediu para me arranjar um lugar aqui para poder tirar, que ele não conseguia se internar lá. Aí eles mandaram ele para cá, largaram ele aqui sem nada aqui para ele não voltar, né? E ele se recuperou, ele saiu daqui faltando um mês para poder... Ele tá lá trabalhando de cabeleireiro e tudo. Um dia eu posso até pedir a ele para ele fazer uma chamada ao vivo para você ver. O daqui tá no meio da família dele, trabalhando, tá congregando comigo, entendeu? Doutor Lani Andrade, há pouco tempo eu estava em casa e ele me ligou, pastor Arnaldo, o senhor pode dar um pulo aqui? Eu digo, meu Deus do céu. O que eu fiz, rapaz? Logo recebi uma ligação do doutor. E aí eu disse assim, pronto, doutor, foi o que eu fiz? Ele dá um pulo aqui pra gente conversar.
Vocês lembram de um menino lá do Camamuzinho que tava quebrando tudo dentro de casa, toda semana ele quebrava as coisas? Lembro. Aí o doutor falou assim, eu tenho esse rapaz aí pra você internar no centro aí, que o pessoal me falou que você trabalha com centro. Aí leva esse rapaz pro centro de recuperação. Eu digo, pronto, vou levar ele agora. Eu digo, você quer ir? Quero. Conversei com a família para poder ficar responsável, levei ele. E ele passou um tempo lá bom, entendeu? Ultrapassou do limite, que era 9 meses, ele passou mais de 9 meses lá, entendeu? Aí veio aí, tá trabalhando, tá uma bênção na mão de Deus. Um dia que a gente tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu posso convidar ele, posso convidar o daqui, viu? Sim. E outros mais pessoas envolvidas aí com crime, tá entendendo? Que tava na lista da morte aí, bandidagem querendo matar, a gente já tirou de mão de bandido várias vezes, tá entendendo? Que é o trabalho da igreja, inclusive a gente tem um rapaz aí, que tem pouco tempo aí, que ele passou pela situação aí, que tava tudo preparado para ele morrer, disse que ele tava, já tinham batido o martelo, entendeu? E a gente foi lá, ele foi pra igreja e disse, não vai tocar pelo seguinte, porque quando ele estava lá fora, lá era uma coisa, mas agora ele correu para os pés de Jesus, ele quer mudança de vida e vocês têm que respeitar isso aí, entendeu? E olha o que acontece, respeitaram, a gente tá sempre no cuidado com ele, olha, não sai da linha, porque eles deram, sabe o que? As normas, tá entendendo? Se encontrar usando, se encontrar bebendo, ou fora de hora no meio de gandalha, eles falaram assim, olha, a gente não responde, não tem responsabilidade mais nenhuma pelo que a gente prometeu para o senhor. Tá entendendo? Então, a polícia militar aí fala o pastor, tem um rapaz aqui para poder internar, o senhor interna pra gente aí, eu digo interno, dá o endereço, a gente leva para poder internar. Então, Vinícius, a Assembleia de Deus Boas Novas, ela tem uma história muito grande aqui nessa cidade, porque nós somos representantes da igreja mesmo, né? E aí, pastor, só fazer uma pergunta para o senhor aqui. Qual é o mais difícil? O alcoólatra para tirar do vício ou o drogado? Que todos acabam até usando uma bebida ou álcool, mas eu noto, porque tem pessoas aqui em Batã, eu vejo muito alcoólatra jogar, catando lixo, mas ele só bebe mesmo álcool, é cachaça. É. Eu acho que nem se achar droga, eu acho que também eles pegam, mas ele não tem um. A gente vê que não mexe com droga. E qual é o mais difícil de trabalhar? O meu amigo César, deixa eu lhe falar uma coisa. No meu ponto de vista, como pessoa que trabalha na libertação nessa área, entendeu? Os dois vícios são a mesma coisa. Porque o camarada que ele tá viciado no álcool mesmo, ele bebe todo dia, o usuário de droga também, né? Aí a consequência do vício de um e do outro é diferente pelo seguinte, porque o usuário de droga ele vai roubar, ele vai pegar coisa dentro de casa e tal. Sim que tem alcoólatra que faz isso também, não é verdade? Mas o álcool, ele é uma droga, entendeu? Mais fácil de se encontrar e ela não é proibida. Tá entendendo? Aí olha o que acontece, se torna igual, porque para poder trabalhar com as pessoas, o rapaz que eu falei para vocês daqui, ele tava tendo alucinações lá no centro, porque tem abstinência. Entendeu? A mesma coisa acontece com o usuário do crack, da cocaína, tá entendendo? O dependente químico, ele começa a ter abstinência, começa a ficar louco dentro do centro, porque quando o corpo começa a pedir aquilo ali, ele começa a criar um distúrbio, tá entendendo? Tô entendendo. E aí o centro tem que ter fibra para poder segurar, dar um remédio controlado, alguma coisa, por isso que a gente tem que ser psicólogo para poder passar um remédio. Eu conheço um centro lá em Birataia, pastor, muito gente fina. E eu consegui levar umas 3 pessoas. Glória a Deus. Problema de álcool. Eu não teve isso, que a dificuldade do álcool, teve um que eu cheguei a levar lá, que ele não ficava de pé. Tá vendo? Não ficava de pé. Depois de 15 dias eu fui lá, ele já estava caminhando lá. Começou a andar. Porque perde, ele dá uma queda de nervo no camarada. Parece que é a tal da... Como é? Quando a pessoa fica sem se alimentar muito tempo, como é o... É um procedimento que a pessoa passa quando não se alimenta. Desnutrição, pode ser desnutrição, né? Isso aí, entendeu? Aí observa uma coisa, a pessoa dá uma queda de nervo, fica fraco, porque ele tá dominado ali, sabe pelo quê? Pelo álcool, rapaz. Eu tenho uns 3 que eu passo na rua, Vini, foram meus colegas, né? Na época do Juraci Magalhães, eu tenho 54 anos, e eles são da minha idade, eu passo na rua, já conversei com eles vêm me pedir dinheiro e tal. Rapaz, larga essa vida.
Eles eram colega meu, Vini, meninos simpáticos, bonitos. E era menino de 9 anos, 10 anos da minha idade. A gente estudava no Juraci Magalhães. Tá vendo? E eu já vi aí uns 2 que foram colegas meus se perderam no álcool. Tá vendo você? É porque o álcool mata, tá entendendo? Assim como você vê aí que a pessoa pode morrer pela droga, por uma overdose, ou até pela mão até de alguém que ele roubou, ou dívida do tráfico, alguma coisa, né? O álcool também mata. Ele pode parar o coração da pessoa, pode dar um problema, né? E já teve até várias pessoas aqui em Ubatã que morreram por causa do alcoolismo, né? Sim. Pronto, Pastor, a conversa tá ótima, ótima. maravilhosa. O pessoal de casa aí que tá ligadinho na rádio, Glória a acompanhando Deus. ao vivo, né? Uhum. Não saia daí. Nós vamos só parar aqui uns 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um Pronto. suquinho de uva aqui da Nutrical e já nós retornamos, né? Você que tá também assistindo aí no YouTube, no nosso canal, fique ligadinho que nós retornaremos já. Já. Pronto. Paramos um pouquinho aqui para tomar um suquinho, uma água, suco de uva aí da Nutrical, né? Sabor uva. Se você não experimentou aí, não sabe o que tá perdendo, hein, pastor? Coisa boa. Verdade, coisa muito boa, viu? Sabor uva, né? Tem os citros também, o Guaraná com açaí. Guaraná com açaí, coisa boa. Já provei. Da uva eu tô provando agora, viu? Já tá provando agora. Eu gosto muito do uva, né? Criançada levar pra escola, Isso, merenda isso, aí é bem verdade. prático, né? Isso mesmo. Falando um pouco mais, pastor, aí dos nossos patrocinadores, nós somos patrocinados também pela JS Blindes, Glória a Deus. variedades do nosso irmão Jorginho. Jorginho. Inclusive, essa caneca aí, ó, levanta aí para o nosso telespectador aí ver, ó, do Pode Acreditar, é a JS que faz. Faz, coisa muito Isso. boa, viu? E outra surpresa que nós temos para você, que essa daí é presente do programa para você. É mesmo? Você vai Maravilha. levar para casa a caneca do Pode Acreditar para Pronto. toda vez que você for tomar um chá, um cafezinho, Ótimo. tá lembrando da gente, Tá lembrando dessa de você experiência direto, aqui né, não? conosco. Vou colocar em um local lá de destaque. Quero falar até pra Jorginho. Jorginho, tô levando essa aqui, viu? Vai ficar faltando um aqui. Sim. Parceria também com o Mercado Economia. O Mercado a gente já Economia é tem, muito né? bom. A Isso. gente tá criando algumas parcerias, Cantinho Cheiroso tá nos abençoando também. Ótimo. A Clinicar, que é do nosso irmão César, Lanches Maná. Isso né? mesmo. Aos pouquinho Deus tem abençoado aí as nossas vidas e você que tá de casa, abençoe também a vida dessas empresas, né? Desses empresários. Isso. Você que tá aí em Ubatã, principalmente, né? Como ele falou aí, a JS Brinde, né? Nutrical, o Mercado Economia, né? Dê um pulinho lá para poder ver até o nome do mercado. É um nome muito bom. Mercado Economia. Vai economizar, né? Isso aí, vai lá. Dá uma passadinha lá. Eu já tive a oportunidade de entrar lá e ver as novidades, né? Fazer as compras, né? E as novidades lá, coisa muito boa. E o preço é muito bom mesmo. Olá pessoal, estamos de volta aqui, né, com a presença do pastor Eronaldo da Igreja Assembleia de Deus Boas Novas, né? Gravando aqui mais um podcast ao vivo aqui na rádio web Pode Acreditar, batendo um papo, né, conhecendo aqui a vida ministerial do pastor Eronaldo, suas experiências com Deus, alguns testemunhos já marcantes que nós ouvimos aqui, né? Pastor, algo interessante e importante a gente lhe perguntar é como é que o senhor concilia a vida ministerial com a sua família, os filhos são envolvidos, esposas são envolvidos, como é essa conciliação? Olha, Vinícius, você sabe muito bem que a gente até prega, né, que a gente não pode cuidar do reino de Deus e deixar nossa casa de qualquer maneira, né? Nós temos que fazer a conciliação, não é dessa forma? Sim. Tem que aprender a cuidar da obra de Deus e cuidar da família. Eu digo, até o apóstolo Paulo falou, se alguém diz que, né, ama Cristo, ou até mesmo cuida da obra dele e despreza o seu, negou a fé. É tido como incrédulo. Né? É pior do que infiel, como a palavra de Deus diz. Então, a minha família, minha esposa, ela serve ao Senhor, é diaconisa, né, da igreja. Hoje em dia, meus meninos, eles estão distantes, né, já estão tudo
de maior, só tem um neto que mora comigo, que é o Gabriel, e todo mundo lá serve a Deus, né? E a gente tem o nosso tempo de adorar e o tempo, na verdade, de estar junto. É dessa forma. Então os seus filhos moram fora daqui de Ubatã, não? De Ubatã, é. Você mora aqui com sua esposa e seu neto. Isso. Neto, né? Isso. Como o senhor vê, pastor, os desafios dos dias atuais para a igreja? Porque você vem uma experiência aí de 16 anos de ministério aqui em Ubatã, mas tem outras experiências que você veio de outras regiões. E nesse intervalo aí a gente vê um avanço muito grande, principalmente da tecnologia, né? Isso. Como você vê aí esses avanços, esses dias atuais, para esse avanço da igreja? Quais os desafios você enxerga? Olha, Vinícius, eu gosto de prestar bem atenção àquela palavra que Jesus disse que por se aumentar a iniquidade, Mateus 24, né? O amor de muitos esfriará, né? Sim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente vê, por intermédio da tecnologia, né? Pessoas que elas se dão mais do que a tecnologia, né? Redes sociais, e elas não se envolvem muito mais no que se diz respeito que a palavra de Deus, e esses fiéis, né? Eles trazem um pouquinho de problema para a igreja. Outra coisa, normas que têm sido criadas aí pelos homens, né? Relacionado que a mudanças, né? Até na doutrina eles tentam se comprometer naquilo que eles não devem, né? Não é dessa forma? Sim. E eles têm trazido muito problema aqui para a igreja por causa disso. Que você sabe que a gente tem muita gente na igreja que ela não tem o alicerce que eu tenho, que você tem, que o irmão César tem, né? E eles são aquelas pessoas que necessitam ter um conhecimento. E tudo que alguém aplica, eles tentam abraçar aquilo ali, chega até a dizer assim, mas alguém fulano de tal falou que não era assim não. Então, a gente vê que nos últimos dias, como o próprio Jesus ele predisse, na verdade, a obra de Deus, o evangelho tem ficado difícil. Sim, sim. Né? A gente percebe isso. E estratégia para alcance da juventude, dos jovens, o que você utiliza lá, assim, na sua igreja? Olha, nós temos adotado um procedimento antigo. Sempre está envolvendo os adolescentes, jovens, né? No círculo de oração, no jejum, né? Dessa forma, consagração, que só vai por esse meio. Entendi. A expressão foi interessante. Um procedimento antigo que funciona. Que é o que dá certo. Eu costumo dizer muito isso, né? Para a juventude, que às vezes a gente quer inventar muita coisa nova, mas só que o método já foi criado. Já foi criado e já está aqui. É o que dá certo, que é o quê? Conhecimento da palavra, oração, cultuar, EBD, né? Isso, envolver uma coisa boa também, envolver, né, os jovens, adolescentes em evangelização, né? Sim. Dessa forma, muitas vezes a gente presta atenção que a religião, né, Testemunho de Jeová, eles pegam os novos convertidos, com poucos dias que eles estão recebendo ensinamento, e eles colocam na evangelização deles, né, dessa forma, e a gente já tem esse método antigo. Muitas vezes a gente não obriga, porque o evangelho não é feito, né, evangelização por obrigado, né, e não é dessa forma, mas observa uma coisa, a gente deve envolver, sim, os novos convertidos nesse trabalho, né? Sim, importante mesmo. César, eu vou pedir para você botar o Instagram aí do pastor Ronaldo. A gente sempre sonda, viu, pastor, as redes sociais, para ver, olha lá, o perfil, né? Isso aí. Da pessoa. A gente tá aí elaborando algumas perguntas. Olá, Assembleia de Deus Boas Novas em Ubatã. Verdade. Minha missão é levar a palavra de Deus, tá ali em cima, tá vendo? Alguns trabalhos ali, ó, para todas as gentes, né? Isso, para todas as gentes. Olha lá, alguns trabalhos ali sendo realizado. Ali a igreja é essa aqui de baixo aqui? Essa aqui. Essa ali, ó, azul. Isso. Ali, né? O fundinho isso azul. Aqui é a sede, né? Aqui eu trabalho na fazenda que a gente faz. Sim. Entendeu? Aqui. É porque eu não coloco tudo, mas eu vou colocar mais aí pro pessoal. Ali, ó, é lá no Barreiro. Eu trabalho na zona rural, né? Aqui é na zona rural, lá no Dois Irmãos da Mata, que foi a festividade lá.
das mulheres. Isso. Ali é a igreja. Aqui foi eu pregando lá nos Melos, na Cristo Reina. Aí foi um trabalhozinho que a gente fez, o irmão Valmir. Alguns trabalhos aí. Trabalho na fazenda, entendeu? Desenvolvido. Eu dei uma olhadinha lá no seu Facebook também, percebi que você gosta também de postar algumas coisas sobre política, né? Os avisos da igreja. Os avisos da igreja. E algumas coisas também envolvendo a política, a atualidade. Eu percebi, sabe que eu percebi que você não é um pastor que fica em cima do muro. Não. Sou ou de um lado ou de outro, não? Já se posiciona logo. Verdade. Com pouco tempo que eu tenho de conhecimento com você, eu já percebi que você tem essa postura. Tenho. E é uma postura que reflete na palavra, né? A palavra do cristão é sim. Sim, não. Dessa Acabou. forma. Não tem negócio de meio termo, né? não. Ou um termo inteiro, não nada, não. Não. E aí, esse cenário atual aí, da política do Brasil, o que você pensa, o que reflete, qual a mensagem você poderia deixar para o pessoal que está em casa agora assistindo, refletir na escolha dos nossos... das pessoas que estão nos representando. Olha, Vinícius, você sabe que nós, cristãos, na verdade, a gente tem que defender aquilo que a gente crê. Não Sim, é? Acredita, E não é dessa forma? Observa uma coisa, a gente fica prestando atenção que tem muitas coisas, né? Projetos de governo, inclusive na eleição passada, a gente teve o cuidado de fazer algumas demonstrações para as pessoas, né, do que estavam em projeto de governo de candidatos, não é verdade? Sim. E olha o que acontece, e você pode prestar atenção, eu trabalho no Centro de Recuperação, eu vou votar em um candidato que ele defende as drogas? Não tem lógica. Não tem como. Aí você sabe muito bem que a gente conhece aqui que a Bíblia fala, né, que nós, cristãos, não, somos a favor da vida, não do aborto, não é verdade? Sim. Aí tem um candidato que ele defende o aborto, eu vou... Não, de maneira nenhuma, dessa maneira. Lógica. Então, eu tenho que procurar o quê? Meio de defender o candidato, que ele seja a favor da vida, não é verdade? Seja a favor o quê? Da família, seja a favor o quê? Da igreja, né? Aí um candidato que ele não gosta da igreja, eu vou votar nesse homem. Não tem lógica. Né? Dessa maneira. Aí você pode observar, teve um pouco tempo aí que a gente colocou um vídeo lá de um pastor, que ele fez uma demonstração inteligente. Como é que a gente pode orar pela nossa família e votar em uma pessoa que querer destruir a família? Na verdade, voltar para Deus libertar os jovens das drogas e voltar em alguém que defenda as drogas. É a legalidade das drogas. A gente orar o que para poder pela salvação e voltar em alguém, na verdade, que persiga o evangelho. Não tem condições. Não é dessa forma? Então, eu prefiro, inclusive, o candidato que eu defendo, né? É proibido falar aqui? Não, fique à vontade, aqui é liberdade, democracia. Eu defendi o candidato do PL, tá entendendo? Aí alguém chegou para mim e falou assim, pastor Ronaldo, mas o candidato que o senhor defende, ele defende a pena de morte, ele é a favor do armamento, ele defende castração química e e a tortura. Eu disse assim, meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, eu defendi ele porque eu nunca vi nada a respeito de tortura da parte dele. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa pra você. Eu perguntei pra ele. Se o camarada, ele pega alguém da sua família, como a gente vê acontecer aí, ele dá fim naquela pessoa. E olha o que acontece, ninguém sabe pra onde foi o corpo, você quer dar um enterro digno pra aquela pessoa, você não é a favor que ele seja obrigado a descobrir onde é que tá? Aí ele me falou assim, não, aí desse jeito que o senhor tá falando, eu digo sim. Aí vem o que? O camarada, ele é um pedófilo, na verdade, estrupador aí, tá aprontando, porque tem um camarada que ele caiu na situação, ele foi preso, ele vai procurar meio de se regenerar, a gente sabe disso, né? Mas tem pessoa, na verdade, que ele continua praticando. Aí pronto, ele tem que ser o quê? Castrado mesmo, tá entendendo? Sou a favor, sim, tá entendendo? Aí ele vai o quê? Prejudicar uma pessoa? Aí eu disse assim, nesse ponto aí, eu sou a favor. Aí ele falou assim, não sei o que. Aí eu voltei para o outro lado e falei assim, sim, meu irmão, então vamos fazer uma comparação aqui a respeito disso, para poder notar, né? Então, cada qual, na verdade, vota no que achar melhor, mas nós somos a favor da família, meu irmão. Jamais você vai querer ver sua família tomando, sabe o que? Um rumo ignorado, na verdade, um rumo ruim, um caminho mau, né?
Aí, como é que eu vou... Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo aí que as drogas tinham sido liberadas, porque você sabe que a gente tem de problema, e problema sério mesmo. Não é pouco. Na verdade, com jovem envolvido com droga. Aí, uma senhora, em um bairro daqui da cidade, não vou dizer onde é, né? Aí que é antiético. Aí, que dá vontade de até falar o nome dela, aí o endereço. Aí ela chegou pra mim e me perguntou de quem ia voltar. Eu falei pra ela que ia voltar isso no... Aí ela disse assim, ela disse que nada, eu vou votar naquele homem, nada, eu não gosto daquele homem, coisa e tal, que é torturador, que é isso, que é aquilo. Eu digo, não, irmã, escolha da senhora, a senhora vota em quem a senhora quiser. Passou um dia, ela falou, pastor, faça por favor, pastor, depois da eleição, né? Que depois que tudo começou a acontecer. Ela falou, pastor, me ajude, meu filho tá usando droga. Eu peguei meu filho usando droga, repara, tá fumando maconha. Aí, quando eu reclamo ele falou, sabe o quê? Engole o choro e faz o L. O menino falou pra ela. Aí assim, aí eu disse assim, bora conversar com ele. Então eu conversei com ele direitinho, que você sabe, o camarada ele tá fumando maconha. Isso não quer dizer o que ele é o que um viciado, dependente de química, e o problema não é dependente de química. A maconha, ela vai prejudicar a pessoa sim, né? Mas o problema é pior química, né? Sim. Que o camarada ele começa a ficar viciado de uma hora para outra. Eu conversei com ele, falei com ele, olha, tudo tem um princípio. Uma pessoa, ela de maneira nenhuma, ela vai se tornar alcoólica de uma noite pro dia. Ele vai começar usando o quê? Uma dosezinha, né? Então a mesma coisa, pro camarada ele se aprofundar e se tornar viciado que numa droga pior, ele vai começar pela maconha. O início é isso. Né? Aí, olha, ele começou a me ouvir, aí, graças a Deus, ele tá envolvido aí numa escolinha de futebol aqui da cidade, e até agora eu não vi dizer que ele tá envolvido com isso não, viu? Mas ela passou pela situação. Essa experiência aí, né? Isso. Então o senhor já tem suas características e escolhe ali de acordo com as convicções da palavra que você acredita, né? Verdade. Então essa é a postura aí do pastor Ronaldo, né? Tem negócio de meio termo, de não, eu falo a verdade. Já chega logo junto, né? A gente vai fazer umas perguntas rapidinho aqui, do pastor. Qual o versículo preferido que o senhor tem? Da palavra de Deus é aquele que eu lhe falei, que eu uso como a chave, na verdade, quando fundamento, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem várias, a Bíblia tem várias palavras muito boas, né? Mas só que é o seguinte, eu me apego nesse versículo aí. A grande comissão. A grande comissão, Pronto. Qual personagem bíblico o senhor se identifica? Rapaz, tem vários personagens bíblicos que eu me identifico, entendeu? Mas eu gosto muito da história de Elias. Elias, né? O profeta Elias. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está nos ouvindo agora? Deixa eu ver uma palavra aí para o pessoal de casa. Pessoal, isso aí é muito difícil, mas eu vou falar. Fica à vontade. É brincadeira, só para poder criar um suspense. Pessoal, a mensagem que eu deixo para você é o que a gente falou aqui. Busque a Jesus, né? Vai para a igreja, faça um compromisso com Deus, que a gente sabe que a solução é Jesus, né? A solução é Cristo. E você vê, não é todo mundo que tem essa situação, passou por essa situação, ou está nessa situação. Aqui na cidade partiu para a eternidade 2 jovens, né? Nesse final de semana, esses jovens, a gente evangelizou eles muitos, chamavam para a igreja, mas eles não quiseram, né? Não é todo mundo que está nessa situação, estou dizendo, né? Mas observe uma coisa importante para você ter paz na sua casa, no meio da sua família, é só com Jesus. Amém. Amém? Amém. Pronto. Infelizmente, nós chegamos ao fim dessa entrevista com o pastor Ronaldo, né? Eu sei que tem muita experiência ainda para tirar aí, muito testemunho. Porque é muito tempo de ministério aí. Muito tempo de ministério, né? Muito tempo de ministério. Verdade. E o interessante é que são pastores que às vezes não são visíveis da sociedade. A gente somos anônimos, né? Anônimo, isso. Eu costumo falar sempre, né? Tem pastores aqui que é anônimo na nossa cidade e são os que mais trabalham no bastidores. Verdade mesmo. A sociedade não enxerga, porque geralmente quem tem esse sentimento
sentimento, quem ama não quer aparecer, Não quer ele aparecer. faz por amor à obra. Verdade. Né? Ele, não É dessa quer, ele forma. não tá preocupado com palcos, porque Não. também tem muitos que estão preocupados com palcos, com microfone, só Verdade. quer aparecer, Não quer é? obra grande, mas eu quero ver tá aqui, ó, no pé dessa Isso obra aí, aí. ó. É verdade. De libertar a gente de droga, Verdade. de estar visitando famílias. Eu quero ver, tá aí, ó. Dar de mão a obra, né? Silas Malafaia fala uma frase muito interessante, rapaz. Eu gosto de Silas. Ele às vezes exagera, né? Tem um exagero, mas muita coisa ele fala mesmo ao pé da letra. Qualquer um pode dizer que é o que quer. O que quer, verdade. Né? Pode dizer que é pastor. Que é pastor. Aí Silas fala bem assim: eu quero ver é ser. É ser, mas é dessa forma. Que aquilo que você sabe que se você tem um chamado, você tem que exercer aquilo ali. Não é dessa forma? Jesus lhe chamou. É aquilo que eu falei para vocês, que eu passei o quê? De um ministério para outro. Mas hoje em dia, Vinícius, você não está vendo boas novas, eu não tenho inimigo ministerialmente, né? Aqui, ó, o ministério que eu passei, a Assembleia de Deus, eles me honram, né? O meu pastor presidente da época, os pastores daqui, que conhecem minha história, todo mundo, né? Aí você pode observar que muitas vezes o pessoal pergunta: quem é o pastor Ronaldo, né? Assembleia de Deus Boas Novas lá. E o pessoal não sabe quantas vezes a gente ficou na estrada aqui que o carro quebrou aqui no Manda Mato. O aperto, hein? Vidas que a gente já ganhou aí pra dentro aí, ninguém nem sabe que tem igreja lá pra dentro, né? Vidas lá, né? Fora o que o pessoal que a gente vai lá, dá uma palavra pra justiça, pede, né? Uma oportunidade. Ninguém sabe disso, mas a gente tá aqui pra isso, né? Sim, sim. Foi um prazer mesmo imenso. O prazer é todo meu, meu aí o trabalho, a igreja, né? Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Amém, As portas da Rádio Web Pode Acreditar, do Pode Acreditar, o podcast vai estar sempre aberta. Pronto. Eu sei que já tem alguns convites feitos aí para o senhor estar Pronto. trazendo a palavra A gente de vem Deus. sim. Conecte sua igreja lá para estar sendo abençoada. A você que está de casa, nós agradecemos pela sua companhia até aqui, continua Glória nos a Deus. acompanhando aí no YouTube, no Instagram, Amém. os cortes que Eu nós... acompanho direto aí esse trabalho aqui, viu? Amém. Amém, né? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Um Amém. forte abraço e até a próxima. Amém, Pode Jesus. acreditar. Pode acreditar. Com O milagre fé. acontece. Amém. Glória.